Seja muito bem-vindo à aula prática de cálculo do BDI. Hoje a gente vai colocar a mão na massa e começar do zero e eu vou te mostrar passo a passo como que calcula e aplica o BDI. Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você trabalha com prestação de serviço, projeto, construção, reforma, isso é extremamente importante para você. Então, eu vou usar hoje basicamente aqui só a tela do Excel. Então vamos começar para essa aula prática de cálculo do BDI. A tela do Excel está totalmente em branco e eu vou fazer com você o passo a passo do cálculo do BDI e todo o racional envolvido nesse cálculo. Em termos de matemática, em termos de fórmula, é um cálculo simples. O grande desafio do BDI é no conceito, sobre base de incidência e como esses números se relacionam. Por isso surgem muitas dúvidas e dificuldades dos profissionais na hora de aplicar e depois ver se aquele valor que foi aplicado e o preço de venda é realmente adequado para cumprir todas as obrigações em termos de tributos, lucro, custo de obra, rateio de escritório, rateio de despesas administrativas. Então a gente vai resolver isso agora aqui com essa aula prática. Então vamos aqui para a tela e eu vou mostrar e vou falando para você todo o meu racional, né? Vou usar aqui alguns números teóricos, mas você fica à vontade depois para aplicar isso à sua realidade. Então, com a minha tela aberta aqui, vamos partir do ponto de início. Então, para a gente começar a falar de BDI, eu preciso ter toda a parte de custo resolvida. O que é a parte de custo resolvida? Dentro do processo de orçamentação e de formação do preço de venda, temos três etapas: o estudo das condicionantes, a formação, né, a composição, né, o cálculo do custo e depois a formação de preço. Aqui a gente está na terceira etapa. Para chegar aqui, eu preciso ter as outras duas resolvidas. Não é o escopo dessa conversa, isso está, né, no treinamento completo, mas se você já tem um processo de orçamentação, você chegou ao teu custo de obra ou o teu custo de serviço. Tudo que eu falo aqui serve para obra, reforma nova, né? Obra nova para reforma, recuperação estrutural, restauro, projeto, vistoria, perícia, laudo, qualquer tipo de serviço, né? De prestação de serviço, onde você tem um custo para desenvolver e vai cobrar alguma coisa por ele. Serve exatamente da mesma metodologia para todos eles. Então, o ponto de partida é eu ter bem definido quanto que custa para realizar o serviço, em termos diretos, né? Vou pegar aqui como exemplo uma obra nova, só para a gente seguir na mesma linha de raciocínio e eu não ficar alternando toda vez obra, serviço, reforma. Então, vamos considerar uma obra nova, né? Uma construção nova, onde todos os custos relacionados especificamente à obra são essa informação que eu vou colocar aqui, que é o quê? Custo direto e indireto da obra. Então, eu vou colocar aqui custo de produção, que é o custo de construir, o custo de fazer o serviço, o custo de executar a reforma, que é o custo de produzir o serviço. Pode ser obra, pode ser serviço. Então, eu preciso primeiro dessa informação resolvida. Tá? Então, qual é essa informação? Vou trabalhar com os números teóricos, depois você fica à vontade de ajustar isso para a tua realidade. Vamos imaginar aqui que uma obra tem um custo total de 50 mil. Tá? Então, esse é o custo da obra. Esse é o meu ponto de partida. A partir dele é que eu vou avaliar quanto que é o meu BDI para aplicar em cima desse custo. Primeiro, lembrando, tá? Então vamos equalizar aqui um conceito do que é o BDI. O BDI é uma taxa ou um percentual que eu acrescento sobre o meu custo para eu chegar ao preço de venda. De uma forma bem resumida, é exatamente isso. Então eu tenho o meu custo, que está aqui nesse caso é 50 mil. Quantos por cento a mais eu preciso colocar nele, ou preciso multiplicar ele por quanto para chegar a um preço para cobrar do meu cliente, de maneira que, cobrando esse preço, recebendo esse valor, descontando todas as minhas obrigações e necessidades, o valor que sobra é o valor suficiente, exatamente adequado para executar a obra. Então, em resumo, é basicamente isso. Então, meu ponto de partida aqui é o custo de obra.
Agora eu preciso saber o seguinte, o que compõe o meu BDI? Quais são esses valores que eu preciso descontar, ou seja, da minha parcela de fatura, para cumprir minhas obrigações? A primeira, que é mais fácil de identificar, são os impostos e os tributos. Então, vou botar aqui impostos. Eu preciso pagar de uma maneira geral. Daniel, qual é a alíquota de imposto? Não vou entrar nesse mérito porque depende de uma série de questões. Se é lucro presumido, se é algum tipo de simples, se tem algum tipo de prestação de serviço, incidência de ISS varia. Como que você sabe isso? Conversa com o teu contador. Então, toda empresa precisa ter um apoio contábil adequado e um apoio jurídico também adequado. Tá? Então, vê com o seu contador, de acordo com o teu faturamento, de acordo com o teu KNAI, de acordo com o objeto do contrato, de acordo com uma série de questões ali que vão definir o teu regime tributário, qual que é a alíquota específica para você considerar aqui, né? E dependendo da situação, pode ter variação de alíquota de acordo com o tipo de serviço prestado e com a região que você está atendendo. Tá? Então, serviços mais técnicos normalmente são alíquotas da sede da empresa, serviços de prestação de serviço relacionados à administração de obra ou construção são devidos no município onde o serviço está sendo realizado. Então, tem algumas alterações aí que esse valor pode impactar. Tá? De uma maneira geral, empresa do lucro presumido a partir de certo faturamento tem um imposto federal total de 11,33 mais o ISS. Então eu vou considerar aqui o ISS de 2%. Tá? De novo, depois você ajusta isso para o número, para a tua realidade. Então vou formatar aqui para percentual. Então eu vou ter 11,33 mais 2%. E eu sempre me esqueço de ajustar isso. 11,33 mais 0,02, que é o 2%. Então eu tenho aqui, vou ajustar a casa decimal, pronto, 13,33. Esse é a alíquota total de imposto, ou seja, cada nota que eu tiro, eu preciso pagar o imposto em cima dela. E esse é o meu total de imposto, não tenho essa obrigação. É um custo do negócio, é um custo de realizar o serviço, mas não é custo da obra ou do serviço que está sendo executado. Outro fator que eu preciso considerar aqui é o quê? Meu lucro, né? A lucratividade. Que lucro é esse? Você define. Tá? Eu explico lá no treinamento completo que o lucro ele não é o que sobra. O lucro não é para pagar salário do dono. O lucro não é para pagar a despesa da empresa. Lucro é um imposto que a empresa paga para ela mesma, não com o objetivo de custear gasto, mas de possibilitar investimento. Então, o lucro ele é um valor de reserva, de preparo da empresa para garantir que ela consiga ampliar, aumentar, melhorar equipamento, melhorar equipe, melhorar algum tipo de desempenho, investir em crescimento. Lucro é para crescer, não é para pagar conta. Você define qual é esse lucro. Como você define? Uma série de fatores, competitividade de mercado, necessidade de fechar uma obra por uma questão de fluxo de caixa, interesse comercial num cliente específico. Então tem uma série de questões aqui que vão definir se você vai trabalhar com um lucro menor ou um lucro maior. Então se eu tenho uma necessidade de fechar uma obra para manter os meus funcionários trabalhando, porque senão eu vou ter custo com ociosidade, eu vou ter que dispensar. Então eu tenho uma necessidade muito grande de ter uma continuidade de serviço. Então, nesse caso, eu posso abrir mão do lucro. Não tem como eu pensar em crescer e aumentar se eu tiver com dívida ou tendo que pagar pessoal parado. Então, primeiro eu sempre resolvo as obrigações, depois eu penso no progresso. Então, primeiro eu garanto aquilo que eu tenho da minha continuidade. Então, você pode definir. Eu vou colocar aqui 12%, só para a gente ter um número quebrado. Deixa eu copiar aqui essa mesma formatação. E essa aula ela é gravada, mas ela é praticamente ao vivo. Eu não vou fazer nenhum tipo de corte de edição, tanto que eu já dei até uma rateada aqui. Eu quero que vocês vejam que eu não estou mascarando o número, nem estou inventando nada. Exatamente o que eu faço aqui é o processo que vocês vão fazer. Então, 12%. Então, de vez em quando vai dar uns BOzinhos aqui, mas faz parte. A vida é como ela é. Ok. BDI, benefício de despesas indiretas. Outro ponto que a gente tem aqui dentro do BDI é o que? Qualquer coisa que eu preciso incluir aqui
e que vai reduzir a minha disponibilidade de recurso. Vamos lá, vamos explicar. O que é o BDI, na verdade? Eu preciso incluir aqui nessa lista de itens tudo que é um redutor de disponibilidade de receita. O que é isso? Para cada R$100 que eu recebo, eu preciso tirar dele, pagar dele, separar dele esses valores que estão aqui. Para o que sobra, para o restante, ser o custo de produção, ser o custo de pagar a obra. Ou seja, todos os elementos do BDI eles vão funcionar como um redutor de disponibilidade do que é faturado. Se eu faturei 100 e eu tenho que pagar 10 de imposto, então eu tenho uma redução de disponibilidade desses 100 em 10%. Né? Só vai o restante para poder pagar a parte operacional, parte de custo de execução, realmente. Então, tudo que eu coloco aqui, a incidência é sobre o faturamento. Isso é importante, eu vou voltar nisso, tá? Então, todos os itens que eu coloco como compondo o BDI, eles são elementos que incidem sobre o faturamento, sobre a nota fiscal, sobre o valor total do contrato, promovendo o quê? Uma redução desse valor até sobrar o exatamente adequado para ser repassado para a obra ou ou custear a execução do serviço. Então, outros fatores que eu tenho aqui, por exemplo, é uma parte de comissionamento, uma representação comercial. Né? Então, eu posso ter um representante comercial que ele é remunerado com uma taxa variável. Se ele fechar o negócio, ele recebe. Se ele não fechar o negócio, ele não recebe. Então, que negócio, né? Ele recebe em cima do quê? Em cima do valor que foi faturado, em cima do valor do contrato. Então, ele recebe em cima do valor total. Então, vou colocar aqui, representante comercial, ele recebe 5%, por exemplo. Então, cada nota que eu tiro, o valor que eu recebo, 5% é dele, 11,33% é do governo, 12% vai lá para a minha reserva de investimento e de ampliação. O que mais que eu tenho aqui? Aqui você pode colocar agora tudo, né, que entra com esse mesmo conceito. Né? Eu vou colocar mais um ponto aqui. Eu posso colocar uma questão de risco. O que é esse risco? Eventuais, eu posso ter alguma... está exposto a algum tipo de surpresa nesse contexto como um todo. Tudo aquilo que você quer deixar de margem, você pode colocar aqui. Eu vou colocar 2%. Tá? Um outro ponto que é interessante eu colocar é o seguinte: margem de negociação. O que é isso? A gente sabe que existe a cultura de todo preço que a gente apresenta, ter aquela choradinha, né? Tem aquela choradinha e tal. Qual o limite que você pode transitar entre o preço que você oferta e o preço que você fecha? Qual margem que você quer deixar? Quanto maior a margem você deixa, mais espaço você tem para trabalhar. Mas vai te fazer chegar num preço inicial mais alto. Então, isso é estratégia comercial. Eu vou colocar aqui 7%. Então, eu tenho 7% dentre a minha primeira oferta até um número que eu fecho, para poder trabalhar isso como desconto, como margem de negociação. E aqui uma dica, uma ressalva. Tá? Toda vez que você for fazer uma alteração de preço, né, um desconto, uma redução, nunca entrega de mão beijada, sempre troca por alguma coisa. Uma negociação é um cede de um lado, um cede de outro. Então, se você ficar entregando desconto, né, só porque me dá desconto, você não agrega valor ao teu trabalho, você não reconhece o valor do teu trabalho, vira só uma choradeira para conseguir desconto. Então, vai ceder algum desconto, troca por alguma coisa, uma facilidade, uma condição de acesso, um faturamento direto, né, um ajuste de escopo, uma transferência de responsabilidade de itens que são complicados para você e que não tem tanto interesse. Então, tenta sempre trabalhar numa troca. Tá? Margem de negociação. Que mais? Outro ponto importante. O rateio. A gente tem a necessidade de a obra precisa custear também aqueles gastos que são da empresa. Aluguel da sede, luz da sede, salário do dono e dos diretores e dos profissionais que trabalham para a empresa como um todo, marketing, contabilidade. Então tem uma série de gastos para a empresa funcionar e depois para a obra acontecer, que não são custos da obra, são custos do negócio como um todo. Então eu vou colocar aqui rateio, escritório. Por que rateio? Porque cada obra vai contribuir com um pouco. Né? Como que eu chego nessa proporção? Tem alguns parâmetros de mercado e a gente vai ver aqui que se pode entrar como um valor fixo também. Mas no primeiro momento ele entra como um rateio.
A média de mercado para você ter uma empresa com uma estrutura adequada, saudável, lógico que depende do porte, depende de uma série de coisas, tá? É na faixa de 3 a 7%. Então, se você ficar dentro dessa faixa, é uma estrutura adequada. Ah, Daniel, minha estrutura é 2%. Pode ser, tá? Avalia, mas chega um ponto que você tem uma estrutura enxuta demais, te impede de faturar mais, porque você não consegue alcançar os serviços. Você está investindo um pouco em marketing, você está com um administrativo muito sobrecarregado, você está com o dono da empresa acumulando função operacional e aí ele não desempenha o papel comercial ou de gestão que precisa. Então você precisa estar sempre monitorando esse número para ver se você está com o equilíbrio correto. E se você tiver com isso inchado demais, você vai estar basicamente pesando a tua empresa para tocar o escritório. Né? E o escritório, né, vamos chamar assim, ele não é o objetivo da empresa, ele é apoio à produção. Né? O escritório só existe porque existe obra. Se não existe obra, não tem escritório. Então, esse número fica uma margem aí para você ter de referência, né? De 3% a 7%. Eu vou colocar aqui 5%. Então, só para entender o conceito, você pode ir colocando aqui tudo que você quiser. Tá? Lógico, quanto mais coisa você coloca e quão maior são esses percentuais, maior vai inchar o teu preço final. Né? Então, se você ainda estiver comercialmente competitivo, ok, então faz esse trabalho. Vou marcar aqui, então isso aqui são os itens que vão compor o BDI. Se eu pegar e somar esses elementos, eu vou ter aqui um percentual de 44,33. Aí um primeiro cuidado. Pronto, Daniel, está resolvido, o meu BDI é 44%. Não é. Por quê? Porque o BDI tem uma questão importante que é sobre a base de cálculo, a incidência dele. Se eu pegar isso aqui, pegar o meu custo, colocar 44,33%, eu vou chegar num número. Vou porque é matemática, né? Um número mais 44% vai me dar um outro número. Só que vai gerar um problema. E eu vou explicar aqui, mais uma vez, fazendo aqui um exemplinho, para você entender qual é a diferença. E esse é um dos grandes erros e dúvidas dos profissionais. E vocês vão ver como perde dinheiro fazendo uma conta simples, mas de uma forma de ordem alterada. Tá? Vamos imaginar o seguinte, se eu emitir uma nota de R$100, tá? Emitir uma nota de R$100, para efeito de simplificação e só para entender o conceito, se eu tenho imposto de 10%, falei que eu sempre erro isso, sempre esqueço. Se eu tenho um imposto de 10%, olha, eu estou com isso aqui exatamente nessa mesma configuração aqui. Em vez dos R$100 é 50 mil, em vez do 10% é 44, mas é exatamente a mesma coisa, é só para facilitar o número. O que eu falei é, se você tratar o 44,33 como esse sendo o BDI, você vai aplicar em cima dos 50 e vai chegar num número, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, se eu tenho 10% de imposto, se eu tenho R$100 de nota fiscal, R$100 que seria o quanto eu vou cobrar, né, de custo. Deixa eu só ajustar aqui. Tenho R$100 de custo, 10% de imposto, a conta relativamente lógica, né, para as pessoas fazerem seria R$100 mais vezes 1 mais 10%. Ou seja, estou acrescentando 10% aos R$100. Então, se custa 100 e o imposto é 10, 10% de 100 é 10, 100 mais 10, 110. Essa seria a minha nota fiscal a emitir, ou seja, quanto que eu vou cobrar. Esse é o raciocínio lógico de muita empresa. Muita empresa. Chega nesse número e cobra esse número. Mas qual que é o pequeno detalhe que gera uma grande diferença? Primeiro que isso é um efeito acumulado. É um erro que está incidindo em todas as notas. Então, todas as notas que você está tirando, está tendo esse erro. Qual que é o detalhe aqui? O imposto e todos esses elementos que compõem o BDI, como eu falei, eles são redutores de disponibilidade de receita. Ou seja, a base de incidência deles não é o teu custo, é a nota. Não tem como o governo saber quanto que custa para você, ele nem quer saber disso. Não estou falando aqui de lucro real. O lucro real é outro mundo, outra conversa. Tá? Então, as empresas construtoras que têm lucro real,
isso aqui já está resolvido, porque normalmente tem um escritório de contabilidade interno que faz essa conta toda para provar para o governo o que é custo, o que não é e qual é a base de incidência. De uma maneira geral, as empresas elas são do lucro presumido ou do simples, que o governo fala o seguinte: eu não quero saber quanto que custa para você, eu não quero saber os teus custos, me paga essa taxa aqui e tá bom, tá resolvido. E então essa taxa aqui é 10%. Sobre o quê? O que o governo sabe? A nota fiscal que você tira. Isso é dentro do sistema, né? Tem toda aquela questão de contabilidade. Você tirou a nota fiscal, as prefeituras, o governo sabe que você emitiu a nota. Ou seja, o governo tem como saber que você tirou uma nota de R$110. Ah, é? Tirou R$110. Quanto que é o imposto? 10%. Então, se a nota, que é o fato gerador, é R$110, o governo vai falar: ah, então o imposto sobre a nota é 10%. 10%. Separar de novo aqui. E de novo. Agora está certo. 10%. Meu Deus. 10%. Quanto que é 10% da nota? É igual 10% vezes o valor da nota. R$11. Esse aqui é quanto eu vou ter que pagar de imposto. Tirei a nota de 100, vou ter que pagar uma DARF, uma guiazinha de R$11. Então, o quanto que tem de disponível para eu pagar o custo da obra? O custo do serviço. A nota fiscal que eu tirei de 110, menos o que eu tive que gastar de imposto. 99. Ué, mas eu tenho um custo de 100. E só sobrou para mim 99? É isso. Eu tenho uma diferença aqui de 1. Não se preocupa se 1 é pouco ou é muito, se é 10, se é 100 ou se é 1000. A importância aqui é entender o conceito. A base de incidência de imposto do BDI, quando ele é calculado, é sobre a nota, não é sobre o custo. Então, eu não posso pegar esses 44% e aplicar direto aqui nos 50 mil. Eu preciso fazer esse ajuste aqui, que é o quê? O BDI ele não entra multiplicando o custo, ele entra dividindo a disponibilidade do que eu recebo. Em termos de conta, é essa conta aqui, ó. Ou seja, o BDI, tudo que acrescenta no BDI vai diminuir o disponível da minha nota fiscal. Então eu vou apagar isso aqui. Importante para entender o conceito de base de incidência, ou seja, sobre o que incide o BDI. Primeiro, não vou ainda dizer quem que é o BDI aqui, eu só estou dizendo que 44,33 não é, tá? Limpar. Se o 44,33 não é, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar agora quem é, né? Ou seja, desses 50 mil, quanto que eu tenho que cobrar para poder pagar tudo isso que está escrito aqui e sobrar os 50 mil. Antes, vamos só fazer uma previsão de quanto que é cada número desse, tá? Aqui eu vou ter a minha nota fiscal. Que vai ser de um valor que a gente ainda vai calcular aqui agora. E aqui do lado eu vou deixar, aos pouquinhos eu vou colocando exatamente o valor que for calculado. O que eu preciso saber é o valor da minha nota, ou seja, quanto que eu vou cobrar. Tá? Quanto que é o valor da minha nota? Meu ponto de partida é o meu custo, né? Meu custo é 50 mil. A gente já viu que eu não posso chegar e aplicar esses 43% em cima direto dos 50 mil. Né? Eu preciso aplicar sobre quanto eu vou cobrar. Então ele não entra como um aumento de custo, ele entra como uma redução de receita. Uma redução de receita, ele vai entrar no denominador dessa fração. Então é 50 mil divididos por 1 menos tudo isso aqui, que é o 44,33. Ou seja, de 100% que eu tenho disponível no faturamento, eu vou tirar 44,33. Isso que sobra tem que ser o equivalente aos 50 mil. Então essa é a conta. Então eu preciso cobrar 89.814 para conseguir custear ali imposto, lucro, representante comercial, margem de negociação, rateio de escritório e o que sobra ser os 50 mil para poder executar a obra.
Só para eu tomar uma água aqui, rapidão. Agora sim, vamos ver quanto que dá de cada um desses itens que eu coloquei aqui. 13,33 de imposto. É 13,33 sobre o valor da nota, que é esse aqui. 13,33 vezes o valor da nota. 11 mil e uns quebradinhos. Deixa eu só travar aqui. É o I7. E 7. Lucro 10.777 e assim o restante. Ou seja, para uma nota de 89 mil que eu tiro de um serviço, né, que custa 50, eu cobrei 89. Desses 89 mil que eu recebo, 11.900 vai para pagar imposto, 10.700 vai para a reserva de investimento de ampliação da empresa e melhoria, 4.490 vai para custear o trabalho do meu representante comercial que trouxe o serviço, né, que trouxe o contrato, 1.796 fica de reserva para uma eventualidade desse contrato, né? Pode ser um pouco atraso de pagamento, pode ser uma indisponibilidade qualquer, então fica de reserva, isso é a estratégia de gestão comercial tua. Tá? 6.230 é um número que eu tenho para negociar, tá? E 4.490 é emitir a nota, recebi, esse valor já tem que ir direto para a conta da empresa para poder pagar aluguel, condomínio, contador, marketing, as custas da empresa, não as custas da obra. Então esse número que eu tenho. Somando isso aqui, vamos ver quanto que dá. 39.814,98. Então, isso aqui eu tenho de outros gastos que não custo da obra. O que eu disse é, o BDI é um redutor de disponibilidade. De cada R$100 que eu recebo, eu aplico o BDI, tiro tudo que eu preciso, né, custear ou bancar, e o que sobra é exatamente o valor para você executar a obra. Vamos conferir. Eu estou dizendo aqui que o BDI aplicado sobre o meu custo, né, que essa conta aqui exatamente feita, é 89 mil que eu vou emitir a nota que eu vou faturar. Vou pagar todas essas obrigações e tem que sobrar o quê? Tem que sobrar os 50 mil. Vamos ver se a conta bate. Então, a disponibilidade que vai para custear a obra é o quê? Os 89 mil que eu cobrei, que eu emiti a nota, menos todas essas obrigações aqui que eu reservo antes de disponibilizar o valor para custear a obra. 50 mil. Exatamente. Olha o que ia acontecer se a gente pega e aplica os 44% sobre o custo. Vamos ver aqui. Se eu tiver 50 mil vezes 1 mais 44%, eu ia ter 72 mil. 72 mil de custo, de nota fiscal emitida. Vamos fazer a conta. Nota fiscal emitida de 72 mil, quanto que seriam esses valores aqui? Seriam menores, né? Porque a base de cálculo é menor. Vamos fazer aqui do ladinho, dar um espaço só para não misturar. Então seria quanto? Seria 13% vezes 72 mil. Seria menos o imposto que eu ia pagar. Sim, porque a nota fiscal é menor. Então vou só travar aqui. O meu custo continua sendo 50 mil. Tá? O imposto é menor? Sim. Vai menos lucro? Sim, porque a nota fiscal é menor. Mas no final eu teria um custo total de quanto? 31.900. É menor que 39? Sim, é menor. Porque minha nota fiscal tem um valor menor. Mas a questão não é essa. A questão é que eu preciso descontar da minha receita todas as minhas obrigações. E o que sobra, custear a obra. O que sobra para custear a obra? 72 mil menos as minhas obrigações. 40.174. Ué, mas não custa 50? Pois é, custa 50. O que eu tenho aqui? Eu já começo devendo 9.800 e pouco. Só que a dificuldade, esse 9.800 e pouco, ele não é uma nota para você pagar, não é um boleto para você pagar. Ele não acontece naquela hora, ele vai acontecendo aos poucos. Aí, o que acontece? Por uma estruturação errada,
Quando isso aqui vai e na obra só tem os 40 mil, o que a empresa faz? Da onde que ela tira esse valor aqui? Normalmente é daqui. Normalmente é do lucro. Por quê? Porque o imposto o governo garantiu dele. Está ali emitido da DARF e acabou. O representante comercial também, em cima da nota e acabou. Esses números aqui, eles são variáveis. Né? Você pode ter ou pode não ter. Pode ser uma reserva ou não. Vai tirar também do rateio de escritório. Ou seja, é aquela obra que você fecha, achando que fechou dentro de um preço certo, no meio do caminho ou não faltou dinheiro para tocar a obra, ou faltou dinheiro para poder pagar as despesas do escritório. E aí você não sabe. Tá, mas eu cobri certo. Fiz a conta certa. Fiz o orçamento certo. E não deu? Por que não deu? Aí, aqui é uma justificativa. Lógico que existem uma série de outras, né? Pode ter problema aqui dentro do custo, pode ter problema em outros lugares. Mas essa realidade aqui é muito presente, tá? Dentro da realidade de construtores, empreiteiros de uma maneira geral. Tomar muito cuidado com isso, e esse é o objetivo da gente conversar aqui. Então, isso aqui esquece, isso aqui esquece. Esse é um número. Tá, Daniel, mas então qual que é esse BDI? O que é o BDI? Que número é esse? O número do BDI é essa razão, né? Entre quanto eu cobro e quanto custa. Quanto que é meu BDI? Esse divididos por esse. $1,7963. Meu Deus, 79% de BDI, né? Que é equivalente a 79%. Né? Então, vou botar aqui. É igual a 1 menos... Opa! Esse aqui. Vamos ficar negativo. 79% de BDI. Não pode, é muito. O mercado, o acordo do TCU, o edital. A gestão da tua empresa, quem manda é você. Você que tem que saber qual é a gestão da tua empresa. O restante todo não importa, não interessa o restante todo. Principalmente se o teu referencial for questões públicas. Acordo do TCU vem de média de BDI de um monte de obra que fracassou, que parou na metade, que os custos estourou. Não é referencial. Ele está ali por uma questão de equalização técnica dos órgãos públicos, na licitação também, e para garantir que tem um range, né, uma faixa de controle. Mas não quer dizer que aquilo vai mandar na tua empresa, tá? Esse é o primeiro ponto. Questões do mercado também é relevante, tá? O BDI do pessoal é 40, mas estão fazendo certo? Porque se tem gente falando que o BDI é 40 e esse 40 aqui, é o cara que está pagando 10 mil de prejuízo lá, mas ele não conta que está pagando 10 mil de prejuízo. Essa é outra questão. E um terceiro ponto é o seguinte: entenderam que o cálculo do BDI é matemática. Ele não é fundamentado em matemática, mas ele tem matemática. Eu consigo jogar o número que eu quiser. Então eu consigo fazer dar esses 89 mil da mesma maneira como reduzindo aqui e aumentando aqui. Eu posso reduzir esses números e eu posso aumentar esse para chegar nos mesmos 89. Aí é um outro jogo, tá? Mas seguindo da maneira correta, não se preocupa com isso. Agora, com certeza você precisa, como dono do negócio, como sendo a obra tua, você precisa avaliar se isso aqui é adequado, né? Se isso aqui é condizente. O que é adequado? Se o imposto está com a margem certa, se a tua margem de lucro está certa. Tem gente que fala, meu lucro tem que ser pelo menos 30%. Mas 30% aqui, aplicado da maneira correta, é um índice bem alto. Qual realmente é a margem de lucro do teu negócio? Você sabe? Você precisa buscar. Incorporação é na faixa de 12 a 18. Dando um norte. Então você precisa ver assim, mas como é que eu sei qual que é o lucro interessante? Você pode fazer por custo de oportunidade. Né? Se eu pegar o dinheiro e colocar lá no investimento e não me preocupar, eu vou ter X. É um primeiro parâmetro. Você precisa ter um negócio, assumir um risco de ter um negócio para ser financeiramente interessante. Para você receber menos do que uma aplicação, você coloca o dinheiro e fica em casa vendo televisão, não faz sentido. Então aí começa o custo de oportunidade de você saber qual o número que é interessante para você, junto com a tua estratégia comercial. Esse momento eu preciso não pensar muito em lucro, porque eu preciso pagar a despesa do escritório, então eu preciso fechar a obra, eu preciso manter a minha equipe trabalhando, eu tenho um interesse nesse parceiro comercial aqui ou nesse cliente, e você vai ajustando. O que é o ponto importante aqui? Eu passei esse 89 mil com base nisso aqui tudo. Então, quando você forma o teu preço e você senta para levar isso para o cliente, para negociar com o cliente, lembra, aqui tem um valorzinho de margem de negociação. Deixa aqui.
Então, esse valor aqui, ele pode vir de 89 mil, ele pode vir de 89 mil, eu vou só copiar e colar ele aqui para eu não perder. Colei errado, viu? Colar apenas valor. 89 mil é o preço que eu vou apresentar. Ficou um número interessante, né? Sempre que você não rompe uma barreira dos 70, 80, 90, 100, 150, 200, psicologicamente é interessante. 89 mil já é um número bonitinho de se apresentar. Tá? Mas eu posso chegar até quanto? Qual é o mínimo que eu posso chegar? É eu zerar essa margem de negociação. 79 mil. Também é outro número bonitinho de se chegar. Pronto. Está aqui. Essa é a faixa de trabalho de negociação comercial, em termos de desconto, lembrando, sempre uma troca, sem comprometer o restante. Sem comprometer o restante. Então eu posso trabalhar com 79.780 a 89.814, qualquer número que eu fechar aí dentro, eu estou com o restante todo preservado. Daniel, eu fechei em 85. Top? Tá, mas se 79 já era suficiente, o 85 para 85 virou o quê? Lucro. Aumentou a tua margem. Ou aumentou a habilidade de reserva para custear uma eventual necessidade, que é a margem de risco. Ou você aumenta a parcela que vai para o rateio e garante que essa obra, em vez de pagar um mês do teu custo, pagou 2. Você já está um pouco mais tranquilo, você já está com o teu custo de escritório resolvido. Então, essa negociação, essa margem, esse trabalho é papel do profissional, né? do gestor, do dono da obra que vai executar. E como é que isso funciona, Daniel? Beleza, isso aqui é do contrato como um todo, tá? Só que isso não vem tudo de uma vez, vem picotado. Sim, vem picotado. Então, vamos imaginar que essa obra aqui ela tenha 3 medições, tá? Ela tem uma primeira medição 1, depois a medição 2 e a medição 3. Vou só chegar para cima aqui para mostrar o valor da nota. Formatar, largura, 12. Pronto. Vamos imaginar que na primeira medição, o valor total, vamos deixar aqui, vamos deixar em 79 mesmo, tá? Eu dei todo o desconto que era para dar e fechou em 79 mil, beleza. Fechou em 79 mil, meu BDI ficou em 1,5957, o BDI de 59,57%. Esse ficou o número fechado. Então eu consegui chorar bastante, você me deu um desconto legal, me deu 7% de desconto, fechamos em 79, exatamente o que está ali. Então na primeira medição, eu fiz uma medição de um previsto lá em contrato, de uma parcela de sinal, de mobilização, alguma coisa nesse sentido, de 10 mil. Vou botar só aqui. Ainda ficou pequeno. Tá. Falei que eu não ia mexer em nada. Vocês estão vendo exatamente da mesma medida que eu estou executando. 100 mil reais. 10 mil reais. Para 10 mil reais, quanto que eu tenho que provisionar, emitir a nota, recebi 10 mil reais. Antes de disponibilizar o valor para o centro de custo da obra, e aí é importante você, como gestor da tua empresa, você ter uma estruturação de plano de conta, centro de custo, alocação de recurso para o centro de custo correto, para você não misturar o dinheiro do escritório com o dinheiro da obra A, com o dinheiro da obra B, com o serviço C, vira tudo um grande pacotão de dinheiro e você vai pagando, porque infelizmente tem muita empresa que atua nessa forma de gestão. Sai emitindo nota, o valor que recebe cai tudo numa conta só e depois vai pagando os boletos que aparecem. É muito complicado você manter uma gestão saudável, uma estratégia de negócio e medir o resultado dessa maneira. A chance de você se perder é gigante, porque você nem está vendo que aquela obra está fechando com prejuízo ou o teu fluxo de caixa está com problema. E fluxo de caixa quebra a empresa. Tá? Então, dentro desse valor de 10 mil, frente a isso que está aqui, quanto que vai para cada coisa? Então, de imposto, eu tenho 13,33 vezes os 10 mil. Só vou travar aqui. Pronto. Menos esse. Pronto. Então, dessa nota de 10 mil, eu tenho 3.733 que vai pagar as minhas obrigações todas e 6.267 que vai para custear custo de obra. Se na segunda medição eu tiver uma segunda medição de 28 mil,
Vou fazer lambancinha. Esse aqui será esse vezes esse. Na segunda medição de 28 mil, deixa eu ver se eu não puxei nada errado aqui. Não, tá certo. Tá certo. Na segunda medição de 28 mil, eu tenho 10 mil de imposto para pagar e vai 17 e uns quebradinhos para a obra. E a última medição, a medição de fechamento, né? A medição de fechamento vai ser o quê? Meu custo total menos o que eu já faturei, né? Isso aqui, é isso aqui, 41 mil. Então aqui eu vou ter o quê? 13 vezes 41 mil, vou colocar aqui os cifrão, 15 mil. E aqui quanto que sobra? 26 mil. Então, para cada medição, para cada nota que eu emito, eu preciso ter esse controle bem feito para saber o quê? Recebi o valor, caiu o dinheiro na conta. Essa parte vai para o centro de custo da empresa, para o centro de custo da obra. Essa parte aqui, que é do rateio, vai para o centro de custo da empresa. Essa parte aqui vai para a área de contingência dessa obra, que é a parte de risco. Essa parte aqui vou pagar o representante comercial, então ele já pode emitir lá a nota dele nesse valor aqui. A parte do lucro vai aqui para uma conta de investimento da empresa, tá? E fica tudo organizado. E o rateio vai para uma conta do centro de custo do escritório central. Pronto! A obra só pode usar o que está no dinheiro disponibilizado para o centro de custo da obra nessa proporção aqui. Agora, isso aqui é adequado para tocar a obra? Aí é uma questão de gestão do fluxo de caixa, cronograma físico, financeiro, compra, desembolso, é outra questão, é outra gestão, é outro controle. Se não cuidar, isso também pode quebrar o teu negócio, pode gerar prejuízo aqui. Mas em termos de precificação e disponibilidade de recursos, é isso aqui que você tem. Vamos conferir se está certo. Se tiver tudo certo, essa somatória tem que dar 50 mil e essa somatória aqui embaixo tem que dar os 29. Certo? Porque isso aqui vai bancar a obra. 50 mil. E isso aqui vai bancar as obrigações. 29.728, que é esse número aqui. Resolvido. Saudável, correto, organizado, tudo estruturado, cada coisa paga o que tem que pagar, ninguém rouba dinheiro de ninguém, não tem imposto roubando dinheiro de obra, não tem obra roubando dinheiro do lucro, está tudo resolvido aqui. Então, com essa estruturação, você consegue organizar e cobrar de uma maneira correta e organizar toda a parte de conta, custo, gasto da obra, do serviço que você precisa executar. Então, isso aqui vai te garantir uma precificação correta do teu serviço, um atendimento às suas obrigações tributárias, de investimento na empresa, representante comercial, tudo o que você precisa e bancar a obra dentro daquele valor que você calculou, que você previu que ia custar de uma maneira tranquila. Então, esse aqui é o objetivo dessa aula. Como aula um pouquinho mais extensa, mas eu não quis dividir para não picotar aqui a linha de raciocínio, tá? Eu vou fazer exatamente agora, eu vou salvar isso aqui e essa planilha do jeito que está aqui agora vai estar disponível para você conseguir entrar aqui e lembrar. Então você pode reassistir essa aula, abrir a planilha e ver a conta junto comigo falando e tirar as tuas dúvidas, né? Esclarecer as tuas dificuldades. Qual o próximo ponto depois daqui? Aqui a gente está falando em aplicar um BDI num custo total, mas lá dentro do treinamento eu já informo que você pode ter diferentes BDIs. Por quê? Eu posso ter parte do meu orçamento em que eu não preciso colocar essa questão de risco, porque essa questão de risco é menos incidente em algumas etapas da obra, por exemplo, né? Eu posso ter algumas atividades dentro do meu contrato que a minha incidência de imposto é diferente, como por exemplo uma contratação direta que vai estar no meu serviço, mas o cliente vai contratar um faturamento direto e eu vou só administrar e eu vou só gerenciar, aí esse imposto diminui e de repente o rateio do escritório aumenta. Então você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 BDIs diferentes dentro da mesma obra e aplicar esses BDIs em pacotes de trabalho diferentes, em etapas do meu trabalho diferentes. O item 2 do meu orçamento, da minha EP, vai ter o BDI 1, o item 3 vai ter o BDI 2, o item 4 vai ter o BDI 5, né? E você pode trabalhar dessa maneira. Isso chama desbalanceamento. E desbalanceamento, exatamente isso que eu estou falando, como calcula outros preços, né, outros BDIs, eu vou deixar como bônus para vocês numa próxima aula a ser liberada aqui dentro dessa plataforma.
Dúvidas, sugestões, pode deixar aqui nos comentários e eu espero que tenha conseguido esclarecer de uma vez por todas como você calcula o BDI, como você aplica no teu orçamento, no teu custo de obra, para chegar num preço de venda saudável e adequado à manutenção, à perpetuidade e ao crescimento da tua empresa.